Aí uma pesquisa da BTG Nexus, né, que mostra um resultado similar às últimas pesquisas. Tirando a Quaest, que é um caso à parte, que o Flávio perde para o Lula fácil e coisa e tal, as outras pesquisas todas mostram empate técnico no segundo turno entre Lula e Flávio, e aliás com os outros candidatos todos com o Lula também, com exceção do Renan Santos. O Renan Santos perde, mas o Zema e o Caiado também empatam tecnicamente com o Lula, né? Mas tudo isso é aquilo que eu falo para vocês. O sentimento anti-Lula, e essa é a parte interessante dessa pesquisa, o sentimento anti-Lula é muito forte, ou seja, por enquanto, quando a gente está na fase das pesquisas e coisa e tal, antes da campanha, né, o pessoal está em dúvida se vai votar, se não vai votar. Mas é o que eu falo para vocês, quando chegar no dia da eleição, quem for contra o Lula no segundo turno vai ganhar. E tudo leva a crer que vai ser o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro vai para o segundo turno e vai ganhar do Lula. Não vejo nenhuma opção de mudar essa configuração, né? O pessoal está com muita vontade de trocar pelo Caiado, pela Michele Bolsonaro, pelo Zema, por sei lá quem, né? A gente já fez um vídeo hoje falando que a Faria Lima quer o Caiado. Mentira isso, que é porra nenhuma. O ponto todo é, quem for para o segundo turno ganha, e vai ser o Flávio, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 27 de julho de 2026, às 10 horas da manhã, e essa notícia foi sugerida por Miranha Nipônico, Bolsonaro 13 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. BTG Nexus. O interessante dessa pesquisa não é isso daqui. Isso aqui é a mesma coisa das outras pesquisas, tá empatado, tá? Mas essa pesquisa ela tem um cruzamento bem interessante com relação de ser bolsonarista, antibolsonarista, lulista, anti-Lula. Isso é que é interessante que a gente vai ver aqui, né? Então tá aqui, ó. A pesquisa BTG Nexus, divulgada nessa segunda-feira, dia 27, mostra o presidente Lula abrindo vantagem sobre seus adversários na corrida presidencial no que diz respeito ao primeiro turno. Mas primeiro turno não quer dizer nada no final das contas, né? No segundo turno, a coisa mostra estabilidade, tá? Então tá mostrando aqui no primeiro turno, vai o Lula e o Flávio para o segundo turno mesmo, não tem problema nenhum. Está longe o Lula de ganhar no primeiro turno, então isso é uma coisa importante, porque, né, um risco que você teria nessa situação seria o Lula ganhar no primeiro turno. Não acho que vai acontecer, ao contrário, o que os números mostram aqui é que vai o Lula e Flávio para o segundo turno mesmo, com nenhuma chance para os outros candidatos. Está aqui, ó, Caiado, Renan Santos, Romeu Zema, aí tem várias. É a turma da margem de erro aqui, todo mundo, a galera da margem de erro, tá todo mundo aqui, né? E também diz essa pesquisa que o Flávio Bolsonaro é mais rejeitado do que o Lula. Eu já falei para vocês que rejeição não é uma coisa assim, a rejeição em pesquisa não é uma coisa tão importante assim. O Lula é mais rejeitado de verdade porque ele é o atual presidente, né? A culpa das coisas que estão acontecendo no Brasil é dele. Essa rejeição é que vai pegar. Perguntar para as pessoas, aliás, isso é uma coisa que eu acho importante ver aqui, a pesquisa tem um monte de perguntas sobre, não, porque o tarifaço é com o objetivo disso e daquilo. Cara, pesquisa com coisas muito complexas assim, simplesmente não faz sentido, cara. O eleitor, ele não pensa tanto nessas coisas, né? A maior parte dos eleitores não está nem aí para tarifa e coisa. Ele responde qualquer coisa que ouviu na Globo, qualquer coisa que ouviu ali. Isso não quer dizer absolutamente nada. Essas pesquisas com perguntas muito complexas, eu simplesmente tendo a ignorar esse negócio, né? Aqui, ó, vamos ver a pesquisa aqui então, porque ela é interessante, como eu falei, por esse aspecto que ela faz essa divisão entre lulista, antilulista, bolsonarista, anti-Bolsonaro, não sei o que lá. Com relação à rejeição, está empatado, a verdade é essa, né, na margem de erro, e também no segundo turno também empata a margem de erro com todo mundo também, ou seja, não tem nenhuma novidade na pesquisa dos números em si. O que tem de novidade, como eu falei, é justamente essa questão do cruzamento, né? Então está aqui a pesquisa da BTG. Então está aqui a pesquisa da BTG Pactual, a íntegra dela, né? Bom, a parte que começa interessante aqui, ó. A primeira coisa, a questão do interesse do brasileiro nas eleições, né? Isso é uma notícia muito boa. 76% dos brasileiros têm interesse nas eleições. Eu já falei para vocês que a maior parte das pessoas que têm interesse tende a votar mais para a direita, né? Mas existe um grau ainda muito importante aqui, de tenho pouco interesse nas eleições e não tenho nenhum interesse nas eleições aqui, que dá uns 25%. Eu já expliquei para vocês por que isso aqui é importante. Está tendo uma discussão muito grande sobre o apoio do PP e do Republicanos e do União Brasil ao Bolsonaro ou não, né? Esses partidos, eles queriam apoiar o Flávio Bolsonaro, mas aí o governo Lula ameaçou, disse que o Flávio Dino ia proibir as emendas, ia cortar o dinheiro, ia fazer um monte de coisa, um monte de sacanagem. E daí os partidos ficaram em dúvida se vão apoiar o Flávio Bolsonaro ou não, né?
E por que esses partidos são importantes? Ninguém vai votar no Flávio Bolsonaro. Ah, não, o PP está apoiando o Flávio Bolsonaro, vou votar nele. Não é assim que funciona, como eu já expliquei para vocês. O que acontece é que existe uma parcela da população brasileira, que é uma parcela considerável, que simplesmente não tem interesse em eleição. E para esse pessoal, o cabo eleitoral, o cara que vai lá na casa da pessoa, vamos lá, dona Maria, vamos lá votar, eu vou levar a senhora lá para votar lá no candidato nosso, vamos votar lá no Flávio, ou vamos votar lá no Lula, ou vamos votar lá em sei lá quem for. Essa rede de cabos eleitorais que fica em todo o país e coisa e tal, isso acaba tendo um impacto nesse grupo aqui. Repara que não dá para ignorar esse grupo não, cara, são 25% da população, 24% da população, é gente pra caramba, tá? Muito desse pessoal aqui vai acabar não votando. Mas se você tiver uma rede capilar para convencer as pessoas a irem votar no dia, né, de cabos eleitorais e coisa e tal, isso acaba tendo um efeito muito positivo. É por isso que o apoio do PP, do Republicanos, desses outros partidos grandes aí, acaba fazendo diferença, né? O PL tem uma rede bastante capilar também. O PSD, que do Caiado, também tem uma rede bastante capilar também, mas a verdade é que você tem que ter as duas coisas, tem que ter um candidato competitivo e a rede, né, de cabos eleitorais por aí. Então é isso que faz a diferença aqui, né? Repara que é uma coisa mais ou menos constante, né? Sempre por volta aí de 25%, às vezes cai um pouquinho, diminui um pouco, aumenta um pouco, né? Na verdade aqui, segundo eles, é 23% que dá aqui os eleitores não interessados, mas a verdade é que está sempre ali nessa regra mais ou menos. 75% que estão interessados. Essas pessoas não precisam de cabo eleitoral para elas, precisa convencer essas pessoas, né, por argumentos, e isso a gente se sai bem pra caramba, mas esses 25% aqui você precisa do cabo eleitoral. Eles fizeram uma medida também da polarização política, né? E mostra que, na média, o pessoal é mais anti-Lula do que anti-Bolsonaro. Então, a média do anti-lulismo ficou em 5,5% e a média do anti-bolsonarismo ficou em 5,1%. Tá? Essa pergunta aqui é simples. Ó. De 0 a 10, qual o seu grau que você é anti-Lula? Muita gente respondeu 10 aqui, muita gente respondeu 0, muita gente respondeu 5. Você é mais ou menos anti-Lula ali, coisa e tal, mas ainda assim a média é 5,5. A média anti-bolsonarista é só 5,1. A diferença é pequena. Eu estou falando para vocês, essa eleição vai ser uma eleição apertada, independente. Ninguém vai ganhar por 20 pontos percentuais. Vai ganhar por 2, 3 ali, vai ser no sufoco, né? Mas o que acontece aqui é aquele fenômeno que eu falo para vocês. Muito mais gente é anti-Lula do que anti-Bolsonaro. Ah, mas por que o Bolsonaro tem mais rejeição que o Lula agora? Porque o nome dele está aparecendo negativamente na opinião pública, né? Os jornais têm falado pra caramba, criticado pra caramba o Flávio. Então isso tende a dar um aumento de rejeição do Flávio Bolsonaro. Ou seja, o pessoal não gosta do Flávio Bolsonaro, mas quando chegar no dia da eleição, vai ser o impacto do antilulismo contra o antibolsonarismo. E é o que eu falo que vai acabar o Flávio ganhando no final das contas, né? Aí vem a parte interessante da coisa aqui, ó. Intenção de votos no primeiro turno, né? Então tá aqui a intenção de votos, o Lula tem 42%, o Flávio 33%, e o resto da galera aqui da margem de erro tá aqui lá abaixo dos 6%, né? Ou seja, não faz diferença nenhuma. Isso daqui não tem nenhuma chance de nenhum desses ultrapassar o Flávio Bolsonaro. A gente sabe como é que funciona isso. O número de bolsonaristas é grande o suficiente para impedir que isso aconteça. Então, vai para o segundo turno o Lula e o Flávio Bolsonaro. E se você reparar aqui, tem tido muito pouca diferença aqui ao longo do caminho aqui, né, do Lula e do Flávio Bolsonaro, coisa e tal, muito pouca diferença no final das contas, né? Agora, um corte interessante que ele faz aqui é o seguinte, olha só. Eles fizeram um cruzamento do comparecimento no primeiro turno nas últimas eleições versus a intenção de voto no primeiro turno. Então perguntou para o cara, você votou nas duas últimas eleições? Lembra, a gente está fazendo aqui a visão de que para onde é que vai o eleitor que não está interessado, o eleitor que não tem interesse nenhum. Então está aqui, ó. Quem votou nas últimas duas eleições, vota mais no Flávio, que o Flávio está com 34% de quem votou de fato, contra 33% de forma geral das pessoas que ou votaram em só uma das últimas duas eleições, ou não votaram em nenhuma das últimas duas eleições. Repara como é que o pessoal que não tem interesse em eleição, não tem interesse, acaba indo mais para o Lula, né? Repara como é que o Flávio perde mais. Ambos perdem, evidentemente, porque a pessoa que não está interessada, ela tem uma tendência muito maior em votar branco, nulo, não sei o que lá. Mas o Lula cai de 44 para 40, desculpa, de 42 para 40, perde 2 pontinhos. O Flávio cai de 33 para 25. Se você considerar as pessoas que não estão interessadas, que não votaram nas últimas eleições, né? Ou seja,
Por que isso? Porque o que eu falo para vocês, o eleitorado da esquerda é o eleitorado desinteressado, o eleitorado que não está focado em eleição, que não se preocupa com isso. O eleitorado do Flávio, sim, está focado em eleição, né, e pretende votar e vota com muita certeza. Isso aqui é mais um motivo que mostra como é que esses números acabam distorcidos por essa margem de pessoas aqui que não votaram na última eleição. Eles não dizem aqui quanto por cento disso daqui é isso daqui, né? Mas repara, se você corrigir esse negócio ao pessoal que votou mesmo, a diferença fica menor. Cai pouquinho, é verdade, mas a diferença fica menor, né? Tem umas perguntas que eles fazem aqui, ó, a certeza da decisão de voto, já escolheu e não vai mudar mais? Já 73% dizem que já, mas 25% dizem que pode mudar ainda, né? Isso daqui não quer dizer nada, tá? Não quer dizer absolutamente nada, tá? Bom, a outra coisa interessante é o segundo turno, né? O segundo turno, como vocês podem ver, dá empate técnico entre todos eles aqui, tá? De todos os quatro, desculpa, dá empate técnico do Flávio, o Zema e o Caiado. O Renan Santos não, tá? O Renan Santos está fora da margem de erro aqui e, portanto, perde para o Lula, né? Mas de todos os três aqui, o que dá a menor diferença é o Caiado, tá? Deu uma diferença pequena aqui de 2 pontos percentuais. O Flávio deu 4 pontos percentuais, o Zema deu 4 pontos percentuais também. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá na margem de erro, todo mundo empatado aqui no final das contas, né? Mostra que a série histórica da coisa, mostrando que teve uma piora do Flávio aqui com o negócio da divulgação do Vorcaro, não sei o que lá, mas depois a coisa se estabilizou e tá parado, e apesar da esquerda e dos jornalistas continuarem tentando jogar notícias ruins do Flávio, coisa e tal, eles não conseguem mais efeito. É impressionante isso, tá? A resiliência do Flávio realmente... É o que eu falo para vocês, tem que entender que isso é um ponto positivo do Flávio. Porque talvez o Caiado não seja tão resiliente. Talvez se a imprensa começar a soltar coisas sobre o Caiado, como certamente faria se o Caiado tivesse numa posição de destaque, certamente faria do Zema também, se o Zema tivesse numa posição de destaque, faria do Renan Santos, se o Renan Santos tivesse uma posição de destaque, eles não resistiriam. O Flávio está resistindo. Isso é uma coisa importante, né? O mesmo fenômeno aqui entre as pessoas interessadas e desinteressadas se mostra aqui, ó. O Lula, quando você vê as pessoas que não foram nas últimas eleições, que faltaram às últimas eleições, o Lula perde um pouquinho, perde 3 pontos percentuais aqui. O Flávio perde pra caramba, ó. Um monte de gente. Quem vota no Lula é o pessoal desinteressado. O pessoal interessado vota no Flávio. E aí por isso que eu digo para vocês que é um interesse muito grande pelo PP e pela União Brasil por parte da esquerda e por parte da direita também. Para você convencer esse pessoal que não está interessado em eleição, você precisa de cabo eleitoral, precisa da pessoa que vai lá na casa da Dona Maria para bater na porta dela. Vamos votar, Dona Maria, tem que ir lá, Dona Maria. É o pastor da igreja, é o líder comunitário, é uma pessoa que fala muito, é a vizinha faladeira, é alguém de destaque naquela comunidade que chama as pessoas para votar. Isso é o cabo eleitoral. O cabo eleitoral não necessariamente é legal, tá? Isso é legal. Se a pessoa vai lá e convence a Dona Maria a votar, vamos votar, Dona Maria, é importante, não sei o que lá. Agora, também tem o fato, tá, de que existem situações em que cabos eleitorais oferecem dinheiro. Tá aqui, Dona Maria, aqui 50 para a senhora votar no Lula. Isso é ilegal, isso não pode. Existe? Existe, tá? Existe pra caralho em alguns lugares. Oferece dentadura, oferece não sei o que lá, isso tudo é um erro, isso não deve ser assim, tá? Enfim, ou seja, o que mostra que esse cruzamento de interesse com os votos é que mostra a coisa importante, tá? Tem mais outras coisas aqui, depois eles passam para uma coisa de rejeição e não sei o que lá, que está praticamente empatado também, não faz diferença nenhuma aqui, e tem também aqui a questão, depois eles falam sobre os... notícias e não sei o que lá, e dos Estados Unidos e do tarifaço, o desempenho do governo Lula e não sei o que lá, e a verdade é a seguinte, isso aqui tudo é muito complexo para o eleitor direto, né? Isso aqui é outra coisa importante, isso aqui é outro ponto que eu acho que é favorável ao Flávio aqui. Ó. Os principais problemas do Brasil, segundo a visão das pessoas, né? Segurança pública, violência e criminalidade. Isso aqui é um ponto crucial. Saúde pública, em segundo lugar. Corrupção, em terceiro lugar. Ou seja, isso aqui, nas últimas pesquisas, a gente viu algumas outras coisas. A saúde pública ficando em terceiro lugar aqui. Ah, entendi a jogadinha que eles fizeram. Olha só, eles botaram a soma do primeiro e do segundo para a saúde pública subir, tá? Porque era corrupção e depois saúde e segurança pública. E corrupção e a saúde vinha só em terceiro. Aí eles inverteram a parada para ficar a saúde pública também como muito importante, né? De qualquer forma, não interessa. É amplamente favorável para o Flávio isso daqui, porque segurança pública é um ponto crucial nessa história, né?
Ou seja, é mais uma pesquisa que mostra uma estabilidade, um quadro de estabilidade. Por mais que a imprensa tentou derrubar Flávio, não conseguiu. Mas a verdade é a seguinte, ela tem notícias boas para o Flávio aqui, como eu falei. Se você pegar o cruzamento do antilulismo ali e como é que as pessoas votam e coisa e tal, isso mostra por que o pessoal está tão interessado no PP, no União Brasil e no Republicanos. E eu já expliquei para vocês que mesmo que o PP e o União Brasil não apoiem o Flávio no nível nacional, eles vão apoiar nos diretórios regionais, então o Flávio vai ganhar essa base de qualquer forma. O Lula está tentando ganhar isso, né? Está tentando evitar a declaração do nacional. Mas a verdade é que nas bases vai estar apoiando o Flávio de qualquer forma, então não tem o que perder nisso daí, vai ser positivo de qualquer forma. E vai ser, se o Lula ganhar essa história e o PP e o União Brasil não apoiarem o Flávio, vai ser uma vitória de pirro do Lula, não vai fazer diferença nenhuma. Mas enfim, e mostra aqui também esse efeito de que o antilulismo é muito forte. Quando chegar no segundo turno, meu amigo, o Lula cai. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.